Olá, sejam muito bem-vindos ao Tudo de Pet Podcast, o seu novo ponto de encontro para explorar esse fascinante mundo da saúde animal. Eu sou a Caroline, essa é a Daniele, e juntas vamos compartilhar dicas sobre esse universo. Queremos que esse podcast seja inspirador e de muito aprendizado. Então, ajuste o seu fone de ouvido, anote as dicas, porque tudo Tudo é é uma uma questão questão de de hábito. hábito. E hoje, Carol, o nosso episódio, a gente vai falar sobre o quê? O que, Dani? Corações de quatro patas, entendendo a cardiologia veterinária. E, Carol, a cardiologia veterinária, ela é de extrema importância para a saúde dos animais, porque o sistema cardiovascular desempenha um papel fundamental na saúde dos pets. E por que e quais as razões a cardiologia veterinária é importante? Primeiro, porque você ter o diagnóstico precoce da doença e você ter o tratamento adequado, você faz com que o animal viva mais e com mais qualidade. E segundo, o veterinário cardiologista, ele vai orientar e dar as instruções, as melhores instruções de como você descobrir a doença recentemente, gerar o melhor tratamento e assim esse pet viver melhor. E hoje a gente está com uma super convidada, Quem, Carol. Dani? Uma super convidada. Ela é linda, Linda mesmo. inteligente, nossa amiga, né? Sim. Trabalha, confia no nosso trabalho, que isso também é muito importante. Ela é formada há 10 anos pela Universidade Federal Fluminense e há 7 anos trabalha com cardiologia veterinária. Vamos apresentar ela, Carol? Quem é? Doutora Heloísa Heloísa Holanda! Holanda! Seja bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Prazer imenso estar aqui com vocês para conversar sobre cardio. Vai ser ótimo. Esse tema eu acho que é o tema que todo mundo tem muitas dúvidas, né, de como proceder. E para a gente começar a introduzir o tema e esse assunto, eu queria que você falasse, para quem está escutando a gente, um pouco sobre a cardiologia veterinária, de uma maneira geral, para ele entender como funciona essa especialidade. Certo. A cardiologia, ela é uma especialidade da medicina veterinária que estuda as doenças do coração. Então, através de exames complementares, como eco e eletro, a gente consegue fazer diagnósticos de doenças cardíacas, estadiar essas doenças, determinar qual é o paciente que trata, qual o paciente que não trata, com o objetivo justamente de aumentar a qualidade de vida, né, e a longevidade desses pacientes. Isso é ótimo. A gente pegou um dado muito importante, que 11% das enfermidades diagnosticadas em cães e gatos são cardiopatias. Sim, sim. E é um número cada vez maior, porque os pets, eles vivem mais. Então, quanto maior for o tempo de vida, maior é a incidência de doenças cardiovasculares. Veja bem, a gente tem doenças congênitas, que são aquelas doenças que o animal nasce com elas, por uma alteração no desenvolvimento embrionário, e as doenças adquiridas. Eu estou falando dessas doenças adquiridas, né? Que o animal ele precisa de tempo de vida para poder desenvolver a doença, e a gente percebe isso. Hoje você tem paciente com 23, 24 anos. Então, esse paciente ele tem tempo de desenvolver uma doença cardíaca. Sim. E quando a gente faz esse diagnóstico, quando a gente fornece as orientações necessárias, a gente vê os pacientes vivendo muito bem, por muito mais tempo. É a promoção da saúde e a qualidade de vida. Hoje os pets eles estão inseridos são membros da família. Sim. Então, o mesmo cuidado que o tutor ele tem consigo mesmo, ele quer passar isso para a saúde dos pets, para que eles vivam melhor, com mais longevidade, né? E, doutora Heloísa Holanda, quais são os principais sinais e sintomas que você observa, né, na consulta ali e que dão a entender de que aquele animal pode desenvolver uma doença cardíaca? Certo. Quando a gente fala de cão, os principais sintomas de uma doença cardíaca mais avançada, de uma insuficiência cardíaca congestiva, são tosse, cansaço, desmaio, intolerância ao exercício, a língua fica mais arroxeada, que é a cianose. Alguns pacientes têm síncope, que é a perda temporária da consciência. Então, o animal ele se agita muito, de repente a frequência cardíaca aumenta muito, falta oxigenação no cérebro, ele desmaia, pum, daqui a pouco ele acorda. E isso é assustador para o cliente. O desmaio, eu acho que é o sintoma mais desesperador. Então, quando a gente fala de cão, a gente fala desses sintomas. Agora, gato é um outro universo, porque eu brinco muito nas minhas aulas. O gato tá com fome, ele tá assim.
E aí o gato, ele tá estressado, ele tá assim. O gato tá afogado em efusão pleural e ele tá assim. Eu já atendi um gato que ele estava com um pouquinho de dificuldade respiratória. Muitas vezes você só percebe isso no gato, né? O gato tá quietinho, movimento de respiração assim mais abdominal. Eu falei, acho que dá. Quando eu coloquei o transdutor, era líquido para todo lado. E aí eu tirei ele da posição, né? Porque a gente não pode fazer exame em animal que tá descompensado. Mas assim, ele completamente tomado de líquido, assim, só com uma respiração mais encurtada. Então, gato é outro universo. É mais difícil do pai e mãe de pet olhar, pai de gato, mãe de gato, observar um sintoma que dê um sinal de uma doença cardíaca. Quando tá mais avançado, qualquer doença cardíaca no estágio que tá um pouco mais avançado, leva à caquexia cardíaca. O animal fica muito magrinho, porque o coração ele tem função de mandar para o organismo sangue rico em oxigênio, nutriente, glicose, tudo que as células precisam para funcionar. Então você pensa que um coração que tem um determinado defeito, ele perde essa capacidade de mandar sangue para o corpo. Por isso que a gente fala que é insuficiência cardíaca congestiva. Então, para ele conseguir ter energia, ele usa a musculatura como fonte de energia. Então, alguns gatos em estados mais avançados, e cães também, mas o gato, eu vejo isso de maneira mais evidente, ele fica mais caquético. Mas muitas vezes é só isso que ele tem. E outra coisa do gato que também dificulta muito é o exame físico. Ele acaba ficando comprometido no sentido de que nem tudo que eu examino no gato me diz o que eu quero saber sobre o gato. No cachorro é diferente, né? Se eu escuto um sopro num cachorro, provavelmente eu vou achar alguma coisa. Gato tem suas particularidades, né? Você escuta um sopro no gato, você faz o eco, não tem nada. Aí você não escuta nada no É um gato. mundo à Aí você parte. faz o eco, você tem um susto. Você fala, eu vou morrer aqui junto com ele. Doutora, e existem alguns estudos apontam que 10% dos cães um dia vão desenvolver doença cardíaca e 15% dos gatos apresentam cardiomiopatia hipertrófica. O que você me diz sobre isso? Foi o que a gente conversou no início, né? Quanto mais tempo de vida, mais esse paciente vai ter tempo de desenvolver a doença. Em cão, a doença mais frequente é a degeneração da válvula mitral, que a gente chama de doença mixomatosa valvar mitral crônica ou endocardiose de mitral, que é um processo degenerativo da válvula mitral. Já em gato, a cardiopatia hipertrófica, gato é sempre um outro universo. A cardiopatia hipertrófica, até então, era a mais diagnosticada, mas hoje a gente tem um acesso muito maior a esses pacientes. Se você for colocar na balança a quantidade de cão e gato que um cardiólogo atende, é sempre mais cão. Uhum. Então, a partir do momento que a gente começou a olhar com mais atenção para a cardiologia de felinos, a gente viu que não é só hipertrófica, né? São as doenças do miocárdio do gato. E aí a gente tem a hipertrófica, a gente tem a restritiva, a gente tem a dilatada, e muitas vezes o gato muda. Ele começa com um fenótipo. Hoje a gente fala fenótipo porque justamente o gato faz essa transição do coração, tem essa mudança. Eu pego um paciente hoje, ele está com fenótipo hipertrofiado, no final da doença ele está restritivo. Então, eu não sei se a gente pega mais hipertrófica ou se a gente tem mais dados de hipertrófica, mas na minha rotina eu pego muito mais do que hipertrófica em gato. Uhum. Por isso que é tão importante você ter essa rotina de levar o animal ao médico veterinário, seguir as orientações corretamente e dar as medicações corretamente também. Com certeza. E aí vem a nossa pergunta, Carol, puxando o brasa aí para nossa sardinha. Diga. Você usa muito medicamento manipulado? Qual é a sua experiência com os medicamentos manipulados? Eu uso muita medicação manipulada. A minha experiência é excelente. Eu tenho uma cachorra cardiopata e ela só usa medicação manipulada. A minha experiência é muito positiva, é mais fácil para... A dose é individualizada, você pode escolher qual é A dose certa para o pezinho certo, Sabor. Não, a apresentação. A forma farmacêutica. Apresentação, Uhum. né? Tem cachorro que gosta de biscoito, tem cachorro que você pode dar um comprimido, uma pastinha, né? Então, isso facilita bastante. Então, eu uso bastante. Tá? A gente até trouxe aqui para o pessoal conhecer as opções, né? É muito importante, até tem muita gente que não conhece. Então, tem algumas opções aqui na mesa, do biscoito, medicamentoso, a parte de xarope, suspensão e pasta, todos com sabor. E é importante falar que é uma dúvida muito comum dos cardiologistas e dos proprietários,
se tem açúcar ou sal. Então é tudo isento de açúcar, sal, temperos, que são só para trazer esses aromas, para tornar esse momento. A ideia do manipulado é ser mesmo individualizado. Então, se ele gosta do biscoitinho e ele gosta de carne, é tornar esse momento um momento muito divertido, um momento agradável, né? Do que todo dia você ter que abrir e tacar lá um medicamento na boca Sim. do cachorro, ou então cortar em 5.000 pedacinhos, o que a gente já sabe que não é legal, nem sempre se armazena os outros pedacinhos corretamente. Então, a farmácia vem como uma opção para tornar esse tratamento mais agradável, e justamente um tratamento que é para a vida inteira, ele precisa ser leve. Exatamente, isso é uma coisa que eu sempre falo com os meus clientes. O animal que vai tomar medicação é um animal idoso. Ele já é cheio de mania, igual uma pessoa idosa, né? Ele é cheio de mania, ele não quer que mexa na boca. Então, se 2, 3 vezes ao dia você tornar a vida desse animal um inferno, ele acaba se afastando. Eu tive um paciente assim, a cliente falou: Elô, não consigo mais medicar. Porque era cápsula, né? Enfim, falou, eu chego perto, ele sai correndo. Então a gente não pode transformar essa fase mais avançada da vida deles, onde a Sim. gente quer promover qualidade de vida, no inferno, né? De obrigar o animal. Minha cachorra, por exemplo, não abre a boca. Ela não abre a boca, ela quase não tem dente. Então eu tenho que dar a medicação do jeito que ela gosta. Ele fica estressado também, imagina. Aí ele fica estressado, não quer mais, já tá idoso. Sim. E muitos tutores também acabam abandonando o tratamento, né? Se Sim, for um muito tratamento difícil, fica fica complicado. complicado. E são medicamentos para a vida inteira, né? Porque o animal vai ter, quando inicia o tratamento, normalmente é para a vida inteira. E uma coisa importante também, normalmente o animal que tem algum problema cardíaco, dificilmente ele toma só um medicamento. Uhum. E aí a manipulação veterinária, ela vem exatamente, desde que não haja interação entre esses ativos, esses medicamentos, pode manipular na mesma fórmula. Sim. E aí você diminui as vezes que esse animal vai tomar o medicamento e estressar ele. Sim, sim. Que isso é muito importante também, né? Isso é muito importante. Isso facilita a vida do cliente, Sim. né? Isso facilita aí bastante a vida do cliente. Agora você falou de alguns sintomas que eles têm que observar, então tosse, dificuldade de respiração, cansaço, que o dono pode observar, né? O proprietário pode observar esses sintomas que já podem sinalizar algum problema cardíaco. E dentro das principais, quais são as 3 principais doenças dentro da sua especialidade que acometem cães e gatos? Olha, em cão é endocardiose de mitral, tá? Que é uma dúvida minha, que é uma dúvida também que a gente recebe muito, desculpa, né, Não, te pode cortar, falar, pode falar. mas é que chega muito cliente e fala pra gente assim: "Ah, meu cachorro tem doença do coração grande". E qual que é essa doença do coração grande, né, do Então, termo correto? o que acontece é porque muitas vezes o animal ele faz uma radiografia de tórax. E o raio-x é um exame de sobreposição de imagem. Então, tem alguns fatores que interferem, né? A conformação do tórax, a quantidade de gordura que tem ali, o momento do coração, se ele tá mais cheio, se ele tá mais vazio, e também o posicionamento. Aí, o radiologista, ele coloca que ele sugere um aumento na silhueta cardíaca. E aí, fica todo mundo desesperado. Meu animal é cardiopata. Então, é daí que vem essa história do coração grande. Agora, qualquer doença cardíaca pode fazer com que o coração aumente pelo menos uma das cavidades. A doença da válvula mitral, a endocardiose de mitral, você pode ter acometimento das 4 câmaras, né? Ela começa do lado esquerdo. Se não tiver degeneração do lado direito, pode fazer hipertensão arterial pulmonar e fazer congestão retrógrada e aumentar todo o lado direito. Em gato já é um pouco diferente, porque como muitas vezes a gente tem doença de músculo cardíaco, as mais frequentes, que são a hipertrófica restritiva, a hipertrófica, o coração cresce para dentro. Então o ventrículo, quando você olha no raio-x, ele vai estar com o formato normal. O músculo cresceu para dentro. Aí o átrio cresce para fora e fica igual um coração, né, de namorado. Mas às vezes você só vai ver átrio aumentado no gato mesmo, e às vezes você não vai ver nada, né? Você vai ver uma bola gigante. E aí tem que fazer o eco, não tem jeito. Tem que fazer ecocardio. Eu tive um labrador e... Ai, vou ter que dar uma tosse, peraí. Eu tive um labrador. E já tem muitos anos e eu não conhecia farmácia, nem pensava em fazer farmácia. Ai, droga. Saúde. E
ela viveu 16 anos. E uma das coisas que a gente observou antes de descobrir, ela fez um edema na barriga. Ascite. E aí a gente correu pro veterinário e ele falou que ela tinha um problema cardíaco e aí periodicamente tinha que levar ela pra drenar. Mas assim, descobri por conta do edema. A ascite, Droga, desculpa. em cão, ela tá... Desculpa. Eu quero esses vídeos de erros de gravação. Cara, Sou piadista. entrou um negócio na minha garganta. Ai, Deus. Espera um pouquinho. Vamos dar um tempinho. Ô, Dani, diminui o marketing da farmácia. É Ah. devagar, entendeu? Não é chulapada na cara das pessoas, é de levinha. Chulapada na cara. Tá. Tudo Devete. Aqui faz com a gente. Não é assim, é de leve. Gente, usem o medicamento da Tudo Devete. Eu esqueci o que era pra falar. Ah, não, eu falei da minha cachorra que tem Ah, tá, da ascite. da Calma aí. edema na barriga. Pronto. Mas o que era pra falar? Desculpa, gente. Não, eu só TDAH. falei que um dos sintomas que me levou a ir ao veterinário e descobrir que ela tinha um problema cardíaco foi que ela fez um sim, edema na sim. barriga. E muitas vezes a pessoa só descobre mesmo quando tem o sintoma evidente. Porque tem muito paciente que fica sintomático muito tempo, aí tem a gota d'água e ele dá uma manifestação. É uma manifestação bizarra. Aqueles edemas que não melhoram de jeito nenhum na internação, o paciente com a barriga imensa, o tórax cheio de líquido, né? E gato é pior ainda, porque o gato, ele fica muito tempo assintomático. Ele fica lá daquele jeitinho, reizinho da casa, com o coração congesto. E aí, quando aparece, Ele não quando se ele cansa manifesta... porque ele dorme. Ele e dorme quando ele o dia manifesta inteiro. a doença, talvez... Por isso que é importante levar o animal sempre recorrente, né? Sim, Ter uma disciplina de levar, porque aí você consegue descobrir a doença a tempo de tratar. sim. Porque algumas doenças nem sempre, às vezes, você consegue tratar e fazer com que o animal viva mais. Sim, com né? certeza. O objetivo hoje da gente fazer os acompanhamentos periódicos primeira coisa, se o paciente ele tem uma raça predisposta, Uhum. identificar o momento que a doença surge. A partir do primeiro diagnóstico, eu peço para voltar em 6 meses para eu tentar entender como que a doença se comporta em 6 meses para esse paciente. E se ele não for apto à medicação, porque nem todo cardiopata vai tomar medicação, mas o paciente que precisa de acompanhamento, tem né, na endocardiose mitral tem um estágio específico da doença, onde eu consigo, através do ecocardiograma, determinar se ele está apto a tomar uma medicação, que é o Pimobendan, Uhum. para retardar a progressão. Então, assim, eu não consigo evitar que a doença apareça, mas a gente tem estudo científico, um dos maiores, ou talvez o maior estudo da veterinária, foi o estudo EPIC do Pimobendan, e a gente percebe isso na nossa rotina, né? Eu falo muito da minha cachorra, mas a Julinha tá há quase 3 anos tomando Pimobendan. Se você faz o eco nela, você fica assustado. Se ela escuta a minha cachorra, você fica tendencioso a qualquer movimento respiratório diferente fazer uma furosemida nela, porque você acha que ela vai descompensar. Entendi. Então é muito importante a gente fazer esse acompanhamento. Em gato, né, normalmente o desfecho comum das doenças de gato são a efusão pleural e o edema e o episódio tromboembólico. Gato, a gente também faz um rastreio para a gente ver se aquele paciente tem predisposição a fazer episódio tromboembólico. Aí a gente entra com clopidogrel para evitar que isso aconteça, né? Retardar esses processos. É o que a gente consegue fazer. Então, a gente consegue promover mais saúde de maneira preventiva e não ficar só tentando contornar o problema numa internação, que aí é muito mais complicado. Exatamente. Agora eu queria fazer 2 perguntas. Uma, quais são as raças que já têm predisposição, até para que as pessoas fiquem mais atentas. E a outra é falar para que, assim, a importância de não automedicar seu animal. Certo. Vamos lá. Como a gente tá falando de Cachumpa felina e endocardiose mitral, vou ficar nesses 2, tá? Gente, esqueci o que... Gente, eu tenho TDAH real. Não é brincadeira. Das Você me doenças. perguntou. Das doenças, das principais As principais raças. É, Tá bom. É porque Vamos foram lá. 2 perguntas numa só. Tá bom. Vamos lá. As principais raças para ter processo degenerativo de válvula são animais de pequeno porte de uma forma geral. Pinscher. Vai fazer aquele eco, né?
Pinscher, Poodle, Shih Tzu, Pinscher eu não sabia. Pinscher, Tekel, eles são muito predispostos. A gente sabe que é uma raça que vai ter processo degenerativo. Agora, o seu cachorro era um labrador, né? Labrador. A gente percebe, eu pego muito paciente de grande porte com processo degenerativo na válvula mitral, porque antes só se falava que animal de grande porte fazia dilatada, né? E hoje a gente percebe que eles também têm muita doença de válvula mitral. Em gato, são as cardiomiopatias de uma maneira geral, doença de músculo cardíaco, né? A hipertrófica e a restritiva são o meu carro-chefe, né? E tem as não específicas, tá? Que tem um grupo de cardiomiopatias de felino, que assim, no felino tudo é possível. Pro pior não tem limite para você achar ali, é verdade. E aí, na classificação do consenso, tem lá cardiopatia, fenótipo não específico. Quando ela não se encaixa em nenhum dos outros, você escreve que ele é não específico, para você ter uma ideia de como é diferente o atendimento do gato. E aí é isso. É basicamente isso. Doenças de músculo cardíaco e endocardiose mitral para essa galerinha. Ah, perdão, o gato... Ó, o TDAH falando alto. O gato, a raça mais acometida, a gente vê muito o Maine Coon, para cardiopatia hipertrófica, é uma doença que já foi geneticamente... O gene já foi identificado, o Ragdoll também, já foi identificado o gene. A gente percebe muito persa com cardiopatia hipertrófica e animais felinos que têm predisposição à doença de base, como hipertiroidismo e doença renal crônica, que são doenças que aumentam o metabolismo e cursam com o aumento da pressão arterial. O que acontece? O ventrículo tende a hipertrofiar. O meu coração, para mandar sangue para o corpo, o sangue só vai se movimentar por diferença de pressão. Então, se a minha pressão arterial, ela é 120, meu ventrículo faz uma força um pouquinho maior que 120 e pô, manda sangue. Agora, se esse paciente está hipertenso e a gente não diagnostica, outra coisa importante, aferição de pressão arterial em todos os pacientes, esse ventrículo, ele faz muita força para poder mandar sangue para o corpo, por isso que ele hipertrofia. Então, qualquer paciente que tem uma doença de base também, independente de raça, como, né, no caso dos gatos, a gente tem que ficar atento para hipertrofia concêntrica. Doutora, e depois que foi diagnosticado e o animal ele tem alguma doença cardíaca, quais são o pós, né? O que você indica como conselho de dietas, exercícios? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Qual os cuidados que a gente precisa ter com esses amigos de quatro patas, né? Após o diagnóstico. O que muda na rotina dessa casa. O que muda na rotina da casa, que tem que ficar atento. Depende da fase e depende do paciente, né? Então, a gente tem desde o cão que não toma nada e vive uma vida normal, ao cãozinho que só toma Pimobendan e não vai dar muito trabalho, àquele animal que você não pode sair de casa muito tempo porque ele pode descompensar. Você não pode chegar atrasado em casa porque ele tem medicação. 8, 16 e meia-noite, às vezes. É aquele paciente que ele precisa tomar uma quantidade de diurético considerável, e aí ele faz muito xixi. Ele acorda de madrugada e faz um xixizão. Aí, quando é muito velhinho, ele esquece de acordar, né? Velhinho adora fazer um xixi na caminha. Aí já toma diurético, aí acaba se urinando. Então, depende muito da fase. Quanto mais avançado, requer mais cuidado, tá? Acho que é basicamente isso. Tem algum cuidado com dieta, exercício físico? Dieta em fases específicas, tá? Porque aí o animal ele precisa ingerir uma alimentação que tenha uma proteína de melhor qualidade, menos sódio, porque não adianta nada você tá dando uma ração que tem muito sódio, aí ele toma diurético, aí ele libera o líquido no xixi, né? Que o diurético vai fazer isso. E aí ele acaba retendo por causa de sódio. Então, a alimentação em fases específicas da doença é recomendado, tá? Agora, tem uma questão importante, né? Se ele não quiser comer com 15 anos, o que eu faço? É o ideal e o possível, que eu falo para os meus clientes. Então, a gente tenta adaptar para a realidade para que não seja um problema aquela doença. Para que o cliente olhe para aquele animal e fale, a diferença entre ele e um animal que não tem nada é que ele tem um cuidado especial que eu consigo dar a ele sem que isso seja tão traumático para todo mundo. Porque a gente acha que só o bicho sofre, mas a família sofre demais. É uma mudança na rotina de todo mundo. Sim, de todo mundo. E exercícios físicos, algum cuidado? Então, pacientes que estão em estágios mais avançados, qual que é a grande questão? Quando você faz exercício físico, quando o animal faz exercício físico, a frequência cardíaca sobe muito.
E aí você pensa um animal que tem um átrio muito grande, ele está muito congesto. O átrio se conecta com o pulmão pelas veias pulmonares. Para que o átrio possa mandar sangue para o ventrículo, ele tem que ter tempo de diástole e tempo de contração. O que acontece na taquicardia? Tum, 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 tum. Ele acaba não esvaziando tudo o que precisa e pode promover uma congestão ali nas veias pulmonares e fazer um edema pulmonar. Então, assim, eu sempre recomendo fazer tudo com moderação. Ele ama passear, passeie com ele. Ele não vai parar de correr quando a campainha tocar. Desliga a campainha. Tive um paciente que teve que desligar a campainha. E a gente vai adaptando para que o animal possa... Assim, o exercício é importante, né? Mas a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, ele precisa se movimentar, botar esse corpinho para trabalhar, mas assim, se você puder evitar jogar uma bola lá em Taquatiara de uma ponta para outra, você evita, né? Não vai querer que ele saia correndo, né? Eu falo muito isso para paciente para cliente que tem paciente com girofilariose, né? Porque o exercício exagerado pode fazer com que o animal tenha um episódio de trombo. Então, eu falo, gente, olha só, o que você pode controlar, você controla, né? Normalmente são aqueles cachorros grandes que moram lá em Itaipu, que tem uma casa e corre para cima e para baixo. Você não vai jogar bolinha na praia. Agora, se tocar a campainha e ele sair correndo, ou você desliga a campainha ou você entrega na mão de Deus. Porque não tem o que fazer, tem coisa que a gente não consegue controlar, entendeu? Não, e também descobre que tem um problema cardíaco e quero começar o exercício no meu animal. É igual a gente. Primeiro que não provavelmente ele não vai fazer, né? Coitado. Tadinho. Não, mas tem uns pacientes que, assim, eles são muito cardiopatas, mas ele acha que tem 3 anos. Então, assim, o cliente fica desesperado. Fala assim, Elô, pelo amor de Deus, eu não consigo controlar. E não vai conseguir, gente. Vai ter que tentar mudar alguma coisa na rotina, a campainha, mas assim, o bicho, ele se cansa, mas ele quer. Ele quer correr até o final, até ele desmaiar. Ele quer correr. E ele corre, ele desmaia, a pessoa entra em pânico. Entendeu? Tem um bicho que acha que não tem nada e ele quer sair correndo. É o ousado. É o ousado, O pincher. Esse é super. Agora a gente vai iniciar um quadro que para você contar histórias inusitadas, histórias engraçadas, alguma história que já aconteceu com você, que seja diferente, inusitada, engraçada, conta pra gente no nosso quadro Histórias de Emergência. Tá, eu não tenho uma história de emergência, mas eu tenho uma história muito engraçada, tá? Eu sempre que algum paciente meu, ele vem a óbito, eu sempre peço autorização quando é um caso mais complicado, que eu gostaria de aprender e poder melhorar para atender os próximos, eu sempre peço autorização para fazer necrópsia. E eu atendi um paciente com um eco, foi assim, ele foi só para fazer eco. Ele tinha um ecocardiograma muito estranho. Ele tinha uma efusão pericárdica muito, muito, muito importante. Só que ali dentro, entre o coração e o pericárdio, naquele líquido, tinha uns grumos, umas bolas, assim. Parecia... Era muito brilhante, era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí eu me conectei muito fácil, muito rápido com esse cliente. E eu perguntei, né, assim, se em algum momento acontecesse, se ele deixaria eu examinar com todo respeito o corpinho pra gente poder entender e aprender. Então, o cliente, ele entrou em contato comigo e me avisou que o animalzinho dele tinha falecido. E eu fui buscar o corpinho, né? Só que eu fui buscar o corpinho em outra cidade. Só que nessa época, eu tava solteira. E aí, eu tinha recebido um convite pra jantar. E eu queria ir nesse jantar. E eu não queria que a pessoa pensasse que eu tava dando uma desculpa. Olha, eu não vou poder jantar com você porque eu vou buscar um cadáver do outro lado da cidade. O que eu fiz? Falei, você quer ir comigo? Aí ele, quero. Eu falei, então tá bom. Aí ele morava no meu prédio, né? A gente morava em andares diferentes. E aí eu falei, então tá, vamos no meu carro porque eu vou botar um cadáver, né? Gente, e aí assim, eu falei, depois eu vou tomar banho e me arrumar, né? Eu tô indo pegar um corpo. Então, eu estava de chinelo, com um nó na cabeça, uma camiseta, me desce um homem todo arrumado e cheiroso. Eu olhei e falei, não é possível, gente, ele não sabe qual rolê que a gente tá indo fazer hoje. E aí, ele entrou no carro e a gente foi pra cidade pra pegar o corpinho, pra levar pra clínica que tinha o freezer onde seria feito o exame do animal.
E aí eu falei, gente, achei o homem da minha vida, com certeza, né? Porque quem é o louco que topa uma história dessa? E aí a gente foi. Chegou na clínica, era um animal grande. E aí o animal, quando ele morre, ele é 3 vezes mais pesado. E eu não estava conseguindo. Aí eu fui lá no carro, eu falei, então, preciso que você me ajude aqui. Aí sai o cara todo arrumado, vai. Faz uma força danada, bota o cachorro dentro do meu porta-mala. E aí eu falei, não, achei o homem da minha vida, com certeza. E aí a gente tá indo, estamos voltando pra Niterói, numa estrada que era só mato de um lado pro outro. E aí eu tô dirigindo, felizona. Olhei pro lado na estrada, um filhote. Olhei, pensei muito rápido. Parei o carro, falei, olha só, não sou maluca, fica aqui que eu já volto. Gente, eu não podia passar, ele ia ser atropelado, entendeu? Eu parei o carro e desci. Falei, eu vou pegar esse cachorro, eu não vou deixar esse cachorro no meio da estrada, era um nenenzinho. Quando eu desci, ele desceu também. Aí eu falei, dirige porque eu vou pegar o filhote. Ele, não, pode deixar que eu levo o filhote. Aí ele pegou o filhote no carro e a gente foi. Gente, sabe criança que nunca andou de carro? Sabe cachorro que nunca andou de carro? Aham. Não deu 5 minutos, o cachorrinho começou... vomitou no cara Ai, inteiro. E aí eu tive um ataque de risada, porque eu não conseguia. Eu falei, gente, que situação mais louca. Eu tô com um corpinho aqui atrás pra fazer o exame e um filhote que vomitou no homem, enfim. Não deu certo, obviamente. Eu nunca mais quis saber de mim. Mas foi muito bom, porque aí depois eu conheci o Já meu botou atual logo namorado, no que pé. morava no prédio também. Então, assim, Aham. foi Deus falando, olha, eu vou te dar essa necrópsia pra você aprender e depois você vai encontrar a pessoa certa. Isso aí. Já botou no teste de fogo até o Aham. extremo. E esse prédio é bom, hein? Aham. Eu não moro mais lá, mas é saudade. E vamos continuar com os nossos quadros. E agora um quadro que eu acho muito legal, porque eu tenho muitas perguntas, mas nós escolhemos 2 principais, que é o mito ou verdade. Vamos. Então, vamos lá. Somente cães idosos desenvolvem doenças cardíacas? Mito ou verdade? Mito, com certeza é mito. É esperado que as doenças adquiridas sejam animais mais velhinhos, mas eu já tive paciente que com 6 anos estava com endocardiose de mitral avançada, um shih tzu, fazendo insuficiência cardíaca congestiva. Gato, a mesma coisa. Gato com 6 meses de idade, fazendo o processo de hipertrofia concêntrica e coisa que você fala, não é congênito, né? Ele Uhum. adquiriu, porque depois eu também fiz a necrópsia desse paciente pra gente poder fechar o diagnóstico. E, então, assim, uma doença que aconteceria mais na frente aconteceu de maneira muito precoce. Então, isso é mito. E outra que tem muita curiosidade, muitas perguntas, que é: animal tem infarto? Não como a Mito ou gente. verdade? Mito. O coração, né, do cão e do gato, ele tem muita circulação colateral. A gente nasce com uma determinada quantidade de vasos. Conforme o ser humano, né, a gente vai envelhecendo, esses vasos eles vão se desenvolvendo. O cachorro já nasce com bastante vaso. Por isso que uma pessoa mais jovem se infartar, ela tem uma chance muito maior de morrer do que uma pessoa mais velha. Porque aquele coração já tá cheio de vaso. E o cão e o gato já nascem assim. Então, o infarto agudo do miocárdio, como acontece no ser humano, não acontece. É mito. Então vamos para o próximo quadro agora, Vamos, tá? Esse quadro é a Dani que fala. Agora a gente vai começar um quadro e vamos conhecer, Carol, um pouquinho mais quem é a Heloísa Holanda por trás da medicina cardiologia veterinária. Ok, vamos lá, vamos. Esse é o nosso quadro Bate e Volta. Vamos lá, Elo. Quais são... Primeiro, qual é a comida que você mais gosta? Pizza. Pizza? Certeza, pizza. Eu como uma sozinha com muita facilidade. E não é mentira. A gente também. É. Esportes, Elo. Você gosta, Esporte. pratica? Eu pratico Conta um pouco pra canoagem, gente. né? Eu sou atleta amadora de canoa havaiana. Vocês sabem. Ih, conta mais sobre isso. Então, a canoa, ela veio pra minha vida me salvar, né, do burnout. Eu tive burnout na veterinária, né? Quem não? E a canoa, ela veio como um resgate, assim, de entender muitas coisas sobre mim. Então, todo dia de manhã eu acordo, 5:30 da manhã eu estou em São Francisco, com a minha canoa, fazendo aula.
ou fazendo aula coletiva lá no clube que eu amo, Fusão. Hum. E é isso, assim, todo dia eu pratico e é o esporte que eu amo, é o esporte que me desafia e que me faz conhecer mais sobre eu mesma. Eu tenho muita vontade de fazer canoa. Vamos! Porque eu sempre gostei de remar, né? Então essa é uma história inusitada minha Mas você também. remava... Então eu ganhei um caiaque de Papai Noel. Ah, Quando eu era caiaque, eu criança, já eu pedi remei de pro Papai caiaque. Noel um caiaque e eu andava muito de caiaque, então eu sempre remei caiaque. E aí eu nunca fiz canoa, mas eu sempre remei caiaque. Então eu tenho essa vontade, porque eu sempre gostei de remar. Era um momento que desde criança eu ganhei do Papai Noel. Então, a canoa é um caminho sem volta, É. né? Porque você começa e aí acaba a sua vida, porque tudo você faz em volta da canoa. Então, dificilmente hoje eu vou atender 8, 9 horas da manhã. Porque hoje eu já priorizo a canoa, porque a canoa é minha qualidade de vida. Então, Sim. se você começar a remar, provavelmente você vai entrar nessa também. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta e a gente fica muito viciado de uma maneira positiva, porque não é só a canoa, é o grupo, é a energia, é o estar junto, são os cafés da manhã. Aham. Então, A e as interação também é importante. competições, assim, as viagens, gente, é porque muito legal. além dela gostar da canoa havaiana, ela ainda compete. Tá? Então a gente tem uma atleta aqui na nossa frente. E Elô, você tem algum autocuidado? Tipo assim, isso aqui eu não posso dormir sem fazer isso. Diariamente eu preciso fazer isso por mim. Então, eu tomo muito cuidado com protetor solar, né? Todo dia eu não saio de casa sem protetor solar. E eu tomo bastante vitamina, ômega 3, para dar uma fortalecida no corpo e na imunidade. Eu gosto de malhar também, então eu procuro sempre fazer exercício físico, até para ficar mais forte para poder remar. Tá certo. E eu acho que o maior autocuidado, para mim, é a hora do café da manhã. A hora que eu sento ali na varandinha da minha casa e tomo meu cafezinho. É o seu É o meu momento. momento. É o meu Aham. momento. E aí a gente faz as Importante. reflexões da vida. É. E Elô, essa história de que casa de ferreiro, espeto de pau é verdade? Mais ou menos. Seus pets têm problemas, desenvolveram problemas cardíacos? Então, sim. A Julinha é cardiopata, tem endocardiose mitral. Os meus gatos, eu consegui, olha só, que vergonha, gente. Eu consegui fazer eco neles num curso que eu dei, que eu levei de modelo. Mas eu consegui muito, muito mal, porque eles me fizeram passar vergonha, né? Sedei, fiz preparo com a gabapentina, não deu certo. Sedei com butorfanol, não deu certo. Mas sim, normalmente é CRMV positivo. Se bem que a Alice não tem... É mais ou menos mesmo. Mais ou Aham. menos. A gente acabou que não falou da gabapentina, né? Ah, é. A gente pode falar, aí ele volta pro diagnóstico e tratamento. Não? Mano. Vamos indo, vamos. Esse é o primeiro. Você aceita que vai ter É. que cortar aí várias coisas. Elô, antes da gente falar, vamos voltar um pouco do assunto de tratamento. Eu pensei numa coisa aqui. Você falou que toma ômega e algumas vitaminas. Você tem algum cuidado de suplementação também para os pets? Então, quando o paciente ele chega ali no estágio C, ou eu mando para o nutrólogo, né? Para que ele possa fazer as suplementações. Eu, particularmente, não costumo ficar prescrevendo. Por quê? É muita medicação, né? E aí, entre um suplemento e uma furosemida, eu prefiro que esse cliente ele faça a furosemida e aí eu encaminho para o nutrólogo e ele faz a suplementação que precisa. Mas eu entendo que tem sua importância, mas não é todo animal que aceita. Uhum. Tá? Não é todo animal que aceita. Então, dificilmente você vai me ver uma receita gigante de nutracêutico. Porque o meu paciente já toma 5, 6, 7 remédios. Então, o que eu puder enxugar para que ele se mantenha vivo com o mínimo de qualidade, eu enxugo. Tá? Uhum. Primeiro, a gente quer te agradecer. Acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que entender essa parte toda que envolve o coração é muito importante. Acho que todo mundo que teve pet, tem muitas dúvidas, né? Tem quando o animal é diagnosticado ou o que antecede, né? Como forma preventiva. Então, a gente queria te agradecer por todo esse conhecimento, esclarecer muitas dúvidas nossas, de todo mundo, dos nossos clientes que Aham. mandaram as dúvidas. E acho que foi muito enriquecedor para nós. E se vocês, os ouvintes aí, quem estiver assistindo, se tiver alguma dúvida, faz o quê, Carol? Pode mandar pergunta para nós que a gente
vai conversando contigo e responde. Tá certo. E aí, quem quiser achar a Heloísa onde, se tiver algum proprietário de animal que queira se consultar com você, onde ele te acha? Então, ele me acha em alguns locais, Uhum. tá? Eu vou falar os 2 locais que eu estou mais presente hoje. No Rio de Janeiro, no Hospital Veterinário Tijuca, na Avenida Maracanã. E em Niterói, no Vets Club, em São Francisco, bem pertinho de vocês, tá? Mas eu tenho outros locais de atendimento também, mas com agenda fechada, são esses 2 locais que hoje eu faço. No meu Instagram, tem um link para a pessoa acessar o Uhum. WhatsApp e fazer o agendamento da consulta. Então, a pessoa é de Itaipuaçu, eu atendo na Recanto. Então, Uhum. depende muito do lugar, né? Mas com agenda fixa, com certeza você me encontra terça e quinta no Ovete, quinta e sexta no Vets Club. E como é que a gente te encontra no Instagram? @mv.heloisaholanda. E aí, pessoal, vamos seguir a doutora E Heloísa é Holanda. Heloísa sem o H. É sem H e com S. Então, muito obrigada pela sua participação, foi incrível, passou super rápido, Foi ótimo. foi maravilhoso. Muito bom, muito obrigada de todo o coração obrigada. pela oportunidade, pelo convite. Eu tenho muito carinho pela Tudo de Vet por vocês. Muito Obrigada. obrigada, Elô. E, Carol, para finalizar, não podemos esquecer que tudo é uma questão de... Eu vou fazer a mensagem final. Ah, então tá. E para você que nos acompanhou esse vídeo, já se inscreve no canal, já ativa as notificações para ficar sabendo dos próximos episódios e compartilhe com todos os seus amigos que têm dúvidas, curiosidades sobre a cardiologia veterinária, porque aqui tudo É uma questão de hábito.